Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você nos dará a honra de nos assistir. Estamos mais uma vez iniciando o nosso grupo de estudo Tempo de Despertar o Ser, do Movimento Espírita Francisco de Assis. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Bom, se você está nos acompanhando, né, nós estamos já na página 18 do livro, né, O Despertar da Consciência, de Sal da Terra, Luz do Mundo. Quem não adquiriu, pode adquiri-lo, né? Depois a gente deixa as instruções ali para vocês entrarem em contato com a Neuza. É mandado pelo correio para você. E se você é de Dourados, eu tenho algumas obras aqui, tá? Então tem um pessoal já que já está comprando aqui comigo. Então eu tenho algumas, tenho duas do primeiro, né? O Despertar da Consciência de Átomo ao Anjo, e tenho essas aqui, mais umas 4 obras aqui comigo. Qualquer coisa também eu posso pedir para o Sebastião me mandar e encaminho para você aqui em Dourados, tá? Então eu agradeço já aos irmãos que já adquiriram os livros com a gente. A intenção é que você explore o conhecimento e conheça um pouco mais, né, sobre as leis do universo. E para começarmos a compreendermos essa obra, nós nem chegamos no primeiro capítulo, né? Nós estudamos o amor e o amar. Então, quem não acompanhou, né, nós entendemos o substantivo o amor como essência de tudo que existe e a força e o sentido da palavra amar no verbo, né? Então, como que isso sustenta tudo que existe? Essa visão é uma visão muito interessante porque, em princípio, nada foi constituído sem o amor e sem amar. Então, em princípio, tudo que há, né, tem a essência do amor e tudo se vincula e se relaciona no verbo amar. Então, isso faz toda a dinâmica, né, fulgurante do que há de criação, não vou nem colocar criação, né, Sebastião, mas de criação, né? Então, desse criar, que é só Deus que faz, através do infinito, porque eu tinha essa dúvida, não sei se você tinha, né? Como que tudo perpetua infinitamente? Como que é isso, né? Não para, né? Então é porque nesse contexto do amor você vai entendendo como que tudo que há é na força divinal, né? Do amar, e ela vai se revigorando e se perpetuando e ela mesma se multiplica. É uma inteligência fora do nosso contexto de compreensão ainda. É inteligência divina, né? Então, nós estamos tentando compreender Deus para ver se a gente chega nele, né? Então, o espírito no estágio evolutivo que estamos é compreender. Então, para compreender Deus, essencial e fundamental compreendermos o substantivo o amor, né? E essa ação amar, que independente do nosso processo evolutivo, ele acontece para existir, né? E isso faz toda a diferença porque não tem evolução moral, não tem evolução espiritual ainda e já está lá a essência trabalhando. Né? Isso faz toda a diferença. Então, por que hoje sofremos? Por que hoje nós temos tantos problemas, né, em relação à própria encarnação e com o nosso próximo? Porque nós negamos o princípio, a origem. A origem, ela caminha nesse processo sempre do amor e do amar. Né? A origem caminha nisso. Então, toda vez que eu nego, né, eu vou ter problemas. E aí, por quê? Não porque alguém está me cobrando, porque eu estou indo contra, né, a essência, eu estou indo contra o que realmente sou, eu estou indo contra a lei divinal. Então, quando a gente fala feriu a lei, tem resgate, então a gente pensa em diversas coisas, mas o princípio é ferir o amor, ferir o amar, né? Então, porque na minha constituição ele está ali. Mais ou menos por aí, Sebastião, que a gente pode resumir um pouquinho? Sem falar
que o amor é a força mais potente que existe no universo e, ao mesmo tempo, a mais sutil. Então, se ele gera a vida, quando eu estou ferindo a própria vida, estou ferindo o amor, estou ferindo a mim mesmo, porque eu sou uma personificação do próprio amor. Por isso que tudo que fazemos para os outros, não fazemos senão para nós mesmos. Então, quando entendemos que tudo é amor e ele se multiplica no amar, quem não vai querer fazer o bem porque vai multiplicar o bem? Mas, ao mesmo tempo, se eu intencionar fazer o contrário, vai multiplicar também, porque é um estágio do amor na sua dimensão consciencial. Porque da mesma forma que o veneno e o remédio são feitos dos mesmos átomos, e às vezes só acrescentamos ou nem acrescentamos, só mudamos a conformação, já se transforma. Quando o pensamento é direcionado para a harmonia, que é a lei que rege o cosmos, na condução do próprio amor, o equilíbrio, quando dissonamos da harmonia e do equilíbrio, nós começamos a transformar em forças contrárias àquilo que deveria nos felicitar, nos agraciar, nos manter saudáveis, e aí começamos a nossa própria derrocação, ou seja, o nosso próprio desatino. Porque com a mesma força criadora que eu crio o bem, eu posso criar o contrário. Por isso a palavra bem-dita, segundo Eurípides Barçanufo, gera vida. A palavra maldita ou mal colocada gera morte. Exatamente, né? Então, nesse contexto, você começa a estudar a obra, né? E nós vamos iniciar hoje a página 18, aonde Sebastião coloca algumas orientações e esclarecimentos necessários. Perguntar à nossa sala, né? Eu esqueci de passar o bom dia hoje, né, gente? Tô aceleradíssima. Dona Miriam, dá o seu bom dia aí, seu Luiz Gonçalves, e Sebastião já deu, né? Bom dia, meus queridos. Vamos aproveitar o máximo para aprendermos a evoluir para amar. Bom dia a todos. Bom dia. Essa definição que a Adriana trouxe, eu vou deixar só um pitaco aí. A mudança desse paradigma do Deus antropomórfico, né, para esse Deus que nós estamos querendo apresentar, no meu meio de trabalho, é quase uma heresia para eles, quando eu vou comentar desse Deus, né? Essa luz incriada, que não tem a nossa fórmula, muito pelo contrário, né? Então, essa mudança desse paradigma, desse Deus, para esse novo Deus, essa luz incriada, que é o próprio amor, que a primeira aliança mostra um cara severo, punitivo, que, na verdade, não é assim, ele é totalmente ao contrário. Se ele é o amor, ele jamais poderia pensar em punir um povo inteiro. Então, essa mudança é a grande dificuldade de todos nós aí que passamos uma escola cristã católica e quando é apresentada esse Deus, esse amor, essa luz incriada, e que a nossa consciência que faz esse papel aí de punição, ainda uma consciência até mesmo, não é a consciência do espírito, né? Mas sim a consciência ativa, essa daqui que ela gosta de nos punir, de compreender teoricamente todos os processos e diante de alguma situação que você faz algo contrário àquilo que você já aprendeu, então ela quer nos punir. Mas Deus em si, ele jamais pensa nessa palavra de punição. Não existe essa palavra nessa luz incriada, né? Então, esse é o grande paradigma que eu vejo na minha família e em todos que eu rodeio.
Esse dia eu comentei até com o Sebastião, que é um dos espiritualistas, numa viagem espiritual, ele encontrou seres no mundo espiritual para essa reunião que eram esferas energéticas, e de repente, aquela reunião tomava uma forma humana. Então, se é um espírito ali de algum valor ali, já toma essa forma esférica, né? E imagina essa luz incriada aí, que é dura até da gente compreender. Né? Mas esse é o que eu queria deixar aí. Obrigado. Poderíamos pegar uma carona com o Luiz. Às vezes a gente não tenha prestado atenção nas entrelinhas, porque quando Paulo de Tarso afirma em Deus existimos, nos movemos, experienciamos. Então, em Deus eu existo, em Deus eu me movo. Então, eu estou aonde? Em Deus existimos, vivemos e nos movemos. Então, eu estou dentro. Quando ele ainda afirma, em Cristo, somos células do teu corpo. Estamos aonde no Cristo? E sabemos que Cristo é a personificação do próprio amor, ou seja, de uma porção dessa consciência cósmica. Só que dentro da existindo como Cristo, vivendo as suas experiências e se movendo daqui para ali. Então, quando entendemos o espírito da letra, ou tiramos o véu, não fica difícil, porque a Adriana vai ler uma liçãozinha que eu mandei aí para você, Leandro do Osho. É um espiritualista. E ele fala a mesma coisa que Caena fala, Bezerra, Miramês, a respeito do Evangelho. Que às vezes pensamos que o Evangelho é um livro. Então, quando falamos de Deus criador, o Deus antropomórfico, então ele cria a obra fora de si. Ele é o autor e não é a obra. Então, onde ele está? Dentro de quem? Como se chama esse espaço onde ele está criando? E ainda alguém que acredita que nem existe Deus, é o nada. Eu falei, eu quero conhecer esse nada, porque ele é muito inteligente. Porque ele só criou uma coisa, o Espírito, e do Espírito nasceu todas as coisas. Então, eu quero falar com esse nada. Então, quando vai mudando-se a compreensão e chega no monismo, tanto de Pietro Baldi quanto de Spinoza, onde Deus não criou o mundo, ele é o próprio todo. Então, o tudo uno Deus, também na visão de Pietro Baldi. Por isso, é questão de estudar e se permitir alargar a visão. Eu não preciso abrir mão inicialmente do que acho que sei. Então eu vou trazer algo novo, eu comparo o que é mais lógico, o que é mais lúcido. Então, se eu sou imagem e semelhança, de quem que eu sou imagem e semelhança? Porque no Gênesis está no plural. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Quem estava personificando o homem? Garanto para vocês que ali não está falando do arquiteto cósmico, está falando dos arquitetos crísticos, porque é essa pleia de espírito que estavam edificando o homem para o planeta Terra e, quiçá, para os demais planetas, porque era a falange que faz parte da governadoria do sistema solar. Mas não estava falando ali do Deus cósmico. E, ao mesmo tempo, é bem desafiador. Qual Deus que o nosso Mestre Jesus falava? A consciência Cristo da qual ele fazia parte, porque ele estava cuidando dos negócios do pai dele. O pai dele é o diretor do planeta Terra, o construtor e diretor. Então, nada contra ele falar com Deus cósmico, mas ele reportava à sua consciência mãe, ao Cristo, governador supremo do planeta Terra. E não
o Logos solar, o que governa o sistema solar, tá? O seu superior direto. Eu só faço a vontade do meu Pai que está nos céus. Já pensou quando nós, como almas, falar isso para a nossa consciência? Que salto quântico será? A partir de hoje, eu só vou ouvir como último recurso, ou até como primeiro, a voz da minha consciência. Porque Deus está em minha consciência. Ele está em todas as coisas, ele desabrocha de dentro para fora. Ou seja, eu vou ouvir Deus em mim. Aí, com certeza, não errarei mais o caminho. Então vamos lá, vou fazer a leitura aqui. O Evangelho está nos rios, nos animais, no ruído selvagem do oceano, no ruído selvagem do oceano e no silêncio das estrelas. A boa nova está em toda parte. Todo o universo é uma mensagem. Decodifique-a. Aprenda a linguagem dele. A linguagem dele é do aqui e do agora. Osho, fonte eterna. É bem profundo esse pensamento, né? Acho que nem exige muita explicação, mas realmente eu comecei a entender a criação infinita, né? Quando também compreendi, né, que a essência ela se multiplica automaticamente. Então, é como se a gente fosse uma partículazinha que tem todo o potencial, né? E dali ela foi se multiplicando, se transformando, se adaptando e com tantas formas, né? Quando você olha para a natureza, tantas formas lindas em todos os reinos, né? Quando você observa isso, é por isso que eu falo, é uma inteligência longe da nossa ainda, por mais que o homem avançou, que constrói, que cocria, que cria, né, que avança, né, essa fonte inesgotável de amor que traz tudo, né, e está em tudo, é magnânimo. E Sebastião, eu fiquei pensando aqui, né, somos células do Cristo. Então, tem várias células doentinhas, e quando eu estou doentinha, eu estou cancerígena, é isso? Né? Nesse corpo crístico, e às vezes tem que haver expulsão se eu não me transformo, eu não me adequo, mais ou menos por aí, né? É exatamente isso. Quando Jesus disse-nos, e ficou registrado pelos evangelistas, eu sou a videira, vós sois os ramos. Eu sou a árvore, vós sois os galhos. Se permanecerdes em mim, eu vos podo. Quer dizer, as arestas que saem fora do prumo. Agora, quem comigo não se ajunta, espalha. Aí eu tiro desse corpo e envio para outro corpo, que é o que chamamos de emigração dos espíritos. Ou seja, o que não quer acompanhar o meu estágio, o meu propósito nesse planeta, tem um planetinha ali ainda em formação, tem um pouquinho mais primitivo. Agora, quem atingiu um patamar que excede até o que propõe esse planeta, eu o promovo. Eu levarei para onde eu estiver, porque ele falou que tinha outros mundos, que ele estava preparando outros lugares. Se eu atingir o ápice daqui, e não quero ficar por agora como um guia da humanidade, quero avançar um tanto mais, ele não impede. Mas como câncer, ou cânceres, para ser mais exato, desse corpo, ou nós nos dispomos a entrar na ressonância harmônica desse corpo, ou o próprio corpo, por lei, vai nos expulsar, vai nos convidar a repensar, a refazer o caminho para depois voltar. Porque foi quando Jesus disse, por agora eu não tenho trabalho para você. Quer dizer, você está no festim, mas está sem a roupa nupcial. E pediu ainda para alguém, amarre-o e lance-o às trevas exteriores, que nós chamamos isso de encarnação. Você tira esse camaradinha, coloca ele para refazer o caminho
e construir a sua roupa nupcial e depois poder participar do festim. Roupa nupcial, né? Evolução moral e espiritual, meus irmãos. Então, às vezes a gente fica pensando numa roupinha, né? A iluminação da alma. Mas vamos lá, orientações e esclarecimentos necessários para o estudo, então, depois de compreender um pouquinho do início da obra, do princípio, tudo o que dissemos aqui é para a gente entender a origem do próprio ser. Convencionamos, assim, definir esses termos para o melhor entendimento do conteúdo da obra. Essas elucidações são indispensáveis para a compreensão do significado atribuído a esses termos no seu contexto, bem como para o entendimento acurado do seu teor geral. Infidelidade intelectual e responsabilidade moral. Cometemos infração no âmbito da infidelidade intelectual todas as vezes que não assinamos ou assumimos a autoria do texto ou do conteúdo por nós redigido, assim como incidimos em grave infração inerente aos ditames estatutários da irresponsabilidade moral todas as vezes em que sonegarmos a titularidade da fonte da qual extraímos os textos ou os conteúdos citados ou ingenuamente publicados, bem como a ausência do nome do autor ou dos autores responsáveis pela obra utilizada. Neste humilde e singelo ensejo, poderíamos falar mais do mesmo, isto é, discorrermos acerca do que está em curso, ser-nos-ia mais cômodo. Dissertar pouca coisa de muita coisa, ou seja, não aprofundarmos o bisturi da investigação em coisa alguma, o que mais facilmente o faríamos. Ao abordar as coisas profundas com simplicidade, ficaríamos na superficialidade dos assuntos elegidos, falando gíria ante a grandiosidade dos fatos. Não obstante, priorizamos entrar um tanto mais na toca do coelho. À vista disto, objetivamos tão somente acrescentar alguma coisa ao já dito, ou seja, acrescentar mais um ponto neste conto, falar muita coisa de pouca coisa, isto é, buscar a essência e a origem das coisas e da vida, abordando as coisas simples com profundidade. Para isso, eis a proposta fundamental: compreender o que é, definir para que serve e estabelecer as diretivas de como usar. Amar e instruir são dois verbos basilares para a consolidação das virtudes, ou seja, a lídima edificação do reino de Deus em nós, pelo conhecimento da verdade que desperta. Não por acaso, o amor se faz a condição primordial, mandamento maior para a vivência da plenitude crística, a fim de que a instrução vivenciada seja a luz libertadora da consciência. Está em O Despertar da Consciência, do Átomo ao Anjo, na introdução do nosso irmão Sebastião Camargo, essa última citação que fizemos aqui sobre amar e instruir. Então, nessa orientação, né, necessária e esclarecimento, vem chamando a atenção da autoria, né, e isso é muito importante mesmo, né, a gente saber quem são os autores, quem pronunciou aquilo. Eu que trabalho na academia, a gente chama de plágio, né, quando a gente não cita o autor e vai usando os termos que o autor estava utilizando, isso é plágio, e isso é
é penalizado na academia, né? É uma pena alta, pode ser até expulso, perde título e assim por diante. E aqui ele vem destacando essa questão, né, da nossa infidelidade intelectual, quando não assumimos também, né, coisas que talvez escrevemos e colocamos aqui, e essa responsabilidade moral, né, de estar ali colocando e enaltecendo os autores que contribuíram para que a ideia se desenvolvesse, né? Então, às vezes, a ideia original é a maneira de olhar para o mesmo contexto do que já foi dito e trazer outros autores e ir encaixando, né, com a sua perspectiva de visão de mundo. Porque conforme nós vamos evoluindo, a nossa perspectiva de olhar para o mesmo objeto que já foi olhado e analisado vai modificando e vai ampliando. Então, foi mais ou menos como o Luiz Gonçalves colocou aqui para nós agora a visão de Deus, né? Como que nós víamos, né? Às vezes fomos nós mesmos que escrevemos tudo aquilo, fomos nós mesmos que colocamos tudo aquilo, às vezes não fomos, né? E hoje nós mudamos a nossa perspectiva conforme fomos evoluindo, crescendo, né? Então, a importância da gente estar enaltecendo aqui, né, essa perspectiva de olhar e enaltecendo todos os autores. E outra questão que Sebastião vai chamar a atenção, já falou várias vezes para nós, e a obra é isso, né? É fazer um bisturi nas coisas que parece simples e a gente ampliar o nosso conhecimento sobre aquele ponto de vista. Né? Então, eu nunca vi tantas páginas sobre o amor e o amar. Né? Então, aí você vai ampliando. Eu vi assim, um capítulo em cada autor, pinçado para lá e para cá. Né? Então, a gente tem muito essa questão em nós de falar muito sobre nada, né, Sebastião? Isso a gente percebe. Poucos conteúdos realmente fortes e com carregado mesmo de algo substancial que vai fazer a diferença na nossa vida e na vida do outro. Quanto menos você sabe e vai se propor a falar, automaticamente você começa a fazer um rodeio muito grande e falar demais sobre um tema desconhecido da sua capacidade intelectual, né, e vai criando, às vezes, até coisas falsas. Né? Então, aqui o propósito nosso é aprofundar, né, em coisas simples, em palavras que compõem o contexto, e aí sim a gente poder compreender. E a máxima do nosso evangelho, né, é amar e instruir-vos. Né? Essa é a máxima do nosso evangelho. Evangelho espírita, está lá. E ele vem e traz aqui, né, o que já trouxe no Despertar da Consciência do Átomo ao Anjo, a questão dos dois verbos que são base, né, base para que nós possamos realmente nos transformar em seres melhores, em seres para a luz. Né? Então, é amar, por isso que vem lá entender o amor, entender o amar, né? E a instrução não só de ler, conhecer e saber, né, conhecer todos os números, né, do Evangelho, do Livro dos Espíritos, todas as questões, né, você saber todas as questões de cor, não é só isso, né? É também você, e todas as respostas, não é isso. É você vivenciar, né, nos colocar isso no seu dia a dia. Né? Às vezes basta a primeira questão, você vivenciar ela, já fez toda a diferença. Dona Miriam, você quer comentar? Eu tinha grifado aqui no livro essas palavras que você mencionou, que é o abordar das coisas profundas, né, que o Sebastião passa para nós. Aí isso daí entra para nós dentro do coração. Entendemos palavras por palavras o que é vivenciar dessas palavras do Evangelho, disso daí. Porque muitos escritores, eu vejo muita live, às vezes, né, que eles falam nada com nada.
eles fazem aquele rodeio todo para falar uma palavra só. Pelo contrário, que o nosso irmão Sebastião passa, ele vai lá, sacode com palavras simples, que nos desperta mesmo. Né? Que nesse o instruir é uma luz que liberta, o amor que instrui, que o irmão Sebastião está passando, você, ou o seu Luiz Gonzalez passa, o Marcelo, isso daí dá a instrução, fala, peraí, deixa eu pensar o que ele falou, é verdade? Eu vou agir dessa maneira. Então, liberta os elos que está amarrado meu, né? Estou dizendo a mim, que está os elos amarrados em torno de coisas que não era verdade. Eu pensei isso, entendi isso, não sei se eu estou correta. Passar para o seu Luiz comentar. Bom, a parte de cima aí, nós tínhamos um trabalho na casa que até a Marília que fazia, né? Levava pequenas frasezinhas, distribuía para cada um, as pessoas iam ler, e o Sebastião sempre insistia com ela. Quem é o autor? Qual é o livro? Então, sempre insistia com ela para que as pessoas soubessem que teve alguém que se esforçou nessa reflexão sobre Deus, a vida, o amar e o amor, né, que não chegou até um ponto, mas que levou até lá, e de lá alguém pegou e levou mais à frente, entendeu? Porque o ensino é assim, uma pessoa era necessário, como você comentou aqui, que alguém levasse a compreensão desse Deus antropomórfico, né? Para aquele momento era necessário, aí depois alguém começou a refletir. E a autoria é muito importante para valorizar. Talvez eles nem estão aí, né? Mas para nós sabermos que teve alguém que se esforçou na reflexão da vida, né? E que dali para frente nós tocamos um pouquinho. A parte de baixo, o Sebastião sempre dá um nó na cabeça de todo mundo das palestras que eu vou junto com ele, que é essa parte aqui. Então a pessoa fica... O que esse homem está falando? Mas é uma coisa necessária, né? O Raul falou uma vez assim, falou, não tire alguém da Igreja Católica, né, expondo o espiritismo dessa pessoa, e que ela vá meio forçada para o espiritismo, e acaba levando parte da Igreja Católica para o espiritismo. E aí ele comenta de vários centros que eles chegaram, que tinham imagem de santo, tudo é ruim. Não é ruim. Mas é você não desapegar de uma situação e tentar levar parte daquela concepção para aquela nova que você está querendo, que você está querendo trazer para você. Isso daí é porque é um apego, ainda não desapegou. Então, quando a pessoa não está pronta, deixe ele lá, está feliz, deixe ele com a sua concepção. Então, a minha mãe mesmo, 93 anos, eu tento apresentar para ela esse novo Deus, mas eu sinto que é difícil para ela. Né? Então, essa parte de baixo aqui, quando o Sebastião fala que vamos entrar numa toca do coelho, né? Você está disposto a entrar? Porque tem um preço, né? Ele cansou de nos falar, né? Tem um preço quando você começa a refletir. A nossa conversa na viagem toda foi sobre isso aí. Quando você começa a trabalhar o Evangelho e vivenciar, estudar e vivenciar ele na vida, parece que o mundo dá aquela desmoronada. Você está a fim de enfrentar essa situação, e essa parte que ele falar muita coisa de pouca coisa, muita coisa de pouca coisa, e buscar a essência e a origem das coisas e da vida, você está disposto a fazer isso? E, por fim, coisas simples com profundidade. Porque a gente costuma querer, e até dentro da nossa casa, quando ele ia comentar alguma coisa, eu quero aprender mais, eu quero mais coisas, mais informação, mais reflexão. Aí um dia ele confessou para mim, falou, puxa vida, as pessoas ainda não conseguiram assimilar o que eu trouxe,
e estão querendo mais. Então, as coisas têm que ser uma coisa simples, você aprofundar ela à exaustão, chegar ao fundo de toda aquela situação. A cada frase do Evangelho de Jesus é uma profundidade. Você lembrou aí sobre a túnica. Tem pessoas que até hoje acham que é uma roupa, né? Tem pessoas até hoje pensam, e são valores morais, são a vestimenta energética que essas pessoas vão construir em si, que não vai ser doada por nada, né? E essas coisas aí parece que são petrificadas nas nossas mentes, né? Deu um dom para o fulano. Aí eu fico pensando, mas deu o dom de cantar para um e o dom da enxada para o outro, esse Deus não está dividindo bem as coisas. Mas não é, nós sabemos que tudo é um esforço, dedicação, a instrução para que a pessoa alcance algo na sua vida. Nada é doado, tudo é construído. Maravilha. Antes de passar para o Sebastião, né, nós já temos alguns comentários aqui. Pamela não disse o bom dia, mas ela está aqui atenta e colocou para nós, né, no início, quando estávamos falando e comentando sobre o amor e o amar, sem esquecer que tudo acontece pelo pensamento. Aí depois o Sebastião pode explicar um pouquinho isso, mas aqui nós estamos falando de psiquismo divino, tá, meus amigos? Então, o pensamento não é igual ao meu, nem o seu, que é de ondas, né? Uma hora está lá, outra hora está lá embaixo. E aí, o resumo que ela faz aqui da proposta essencial desta obra que estudamos é a educação do ser integral. Então, muito bem, né? Por aí mesmo. E vou passando para o Sebastião fazer o seu fechamento sobre essa primeira parte dos esclarecimentos necessários, né? E orientações, que é fantástico, porque a maioria das obras não tem muito isso. Tem alguns livros que vêm, sim, com orientação de como lê-lo, né? Como proceder, até livros didáticos da universidade eu já vi isso. Mas, né, tocou em pontos aqui profundos, aonde realmente a gente pega muitas pessoas, né, adulterando. E o adultério, olha onde vai o adultério, Sebastião, agora que veio essa ideia. Não é nada de homem e mulher, não. Olha o adultério, a que nível chegou, meu Deus do céu, o adultério, adulterando, né, mensagens. Eu acho que isso é triste. Passo para o Sebastião. Eu gostaria de acrescentar um ponto no conto da Pamela. Vamos lá, dona Pamela. O maior entrave à nossa evolução é o apego às ideias. O amor é o sentimento que, acima de tudo, resume de forma completa a doutrina de Jesus. E os sentimentos são os instintos que se elevaram de acordo com o progresso realizado. Então, se você considerar, conforme Camille Flammarion considerou, que as plantas pensam, sentem, falam, e etc., se comunicam, aí sim tudo acontece pelo pensamento. Mas se você considerar que tudo tem uma origem, na origem não tínhamos o pensamento. Alguém estava nos pensando. Ainda está certa a sua colocação. Mas se considerarmos na forma humana que no início o homem tem apenas instintos, então ali não havia pensamento. Os instintos são os embriões tanto da inteligência que nasce do pensamento, quanto dos sentimentos que nascem da inteligência. Então, no início, o homem tem apenas instintos. Mais avançado e transformado, o homem agora ele transformou os instintos em sensações. Mais instruído, o homem ele transforma as sensações em emoções.
mais purificado o homem, ele possui sentimentos. E no ponto mais delicado, sublimado dos sentimentos no homem, reúne e condensa todas as suas sublimes revelações, todas as suas virtudes que vão compor a roupa nupcial para participar do festim. E quando sabemos que o pensamento é que transforma-se na inteligência, porque o sentimento se transforma no pensamento, e o pensamento na inteligência intelectiva, poderíamos dizer a partir daqui, tudo acontece de acordo com a inteligência. É ela que vai me dar o poder imaginativo, que vai me permitir acionar os meus desejos, consultar as minhas memórias e edificar o pensamento. Porque isso é Emmanuel e Joana de Ângeles. Então, a oração começa na feição de simples desejos que viajam do coração para o cérebro, do emocional, da área dos sentimentos para a mente. E na mente se transforma em pensamentos a força de atração. Então, depende da angulação que eu estou vendo. Agora, a partir do momento que eu criei o pensamento e dei-lhe função, ele vai dar forma e função àquilo que eu estou propondo. Mas, em realidade, ele só dá a forma. A função quem vai dar é o sentimento. O pensamento está ligado mais à inteligência, ao racional. E o sentimento que nasceu das inteligências, a virtude em si, ela cria a situação. Ela edifica, alimenta e ilumina. Quanto o pensamento, somado à inteligência aqui no campo racional, ele só calcula. Ele compara, cataloga e analisa. Então, ele calcula, cataloga, compara e analisa. E assim, a mente em si, com a inteligência, com o poder imaginativo, com o desejo, com a memória, com o pensamento, com o sentimento, transforma o mais primário, o mais instintivo elemento no mais alto nível, neste estágio que nós chamamos de inteligência espiritual ou a virtude em si. E essa virtude somada é que compõe o que nós chamamos a consciência profunda. E sabemos que a consciência profunda pode retornar de onde originou-se, voltando a ser pensamentos, chega nesse estágio mental, ainda como sentimentos, como virtudes, que vão transformar-se em pensamentos, que vão transformar-se em ideias, em palavras, em ação. E nesse instante ela pode transformar-se num instinto outra vez, porque só desce quem subiu. É só colocando para fazer jus ao texto lido, o que é entrar um tanto mais na toca do coelho ou acrescentar mais um ponto no conto de alguém. Porque mais de 20 anos de estudos transcorreram-se antes das obras. E um dia, vendo o Espiritismo via satélite com o nosso saudoso Alamar Regis, alguém lhe perguntou alguma coisa, ou melhor, falando para ele, na realidade, ele estava tentando lançar um livro e não conseguia, os caminhos estavam meio obscuros ou fechados. E ele perguntou à pessoa 2 ou 3 coisas, algumas eu lembro. A primeira coisa, e ele também era escritor, então a primeira coisa que você deve pensar antes de lançar um livro é se o livro não vai trazer mais do mesmo. Se é mais do mesmo, divulga os que já estão lançados. É mais valioso, é mais primoroso fazer isso.
E a segunda coisa é se o seu livro vai trazer algo diferente, que vai acrescentar, vai agraciar, vai valorizar o já dito. Porque tem pessoas que escrevem um livro inteiro só para desmentir, ou melhor, para denegrir a imagem do autor e, às vezes, a obra contestando aquela ideia. Então, se não for possível escrever uma obra para valorizar o já dito, valorizar os autores que convergem para o mesmo fim daquilo que se propõe. Assim, escrever por escrever, nada acrescentando ou desvendando novas situações ou levantando novos véus, é apenas mais um livro. Por isso, a seriedade do autor, mediante o que se propõe, é entender essa realidade. Então, o que eu vou acrescentar no já dito? E não é permitido, aprendi isso com Miramês, com Leon Denis e com outros autores, não fale mal nem de autores, nem de obras. Fale bem daquelas obras que você percebe que está de acordo com o seu pensamento, com aquilo que se pretende. Então, colete as informações e valorize o já dito. E acrescente alguma coisa, porque você é um ser imortal também. Por isso, se você pensar, então nem tudo começa com o pensamento. Pode começar com outra expressão. O pensamento é apenas uma das nossas capacitações. Assim, como Miramês ousou falar de Deus quando João Evangelista afirmou Deus é amor. E Miramês acrescenta, amor é apenas um dos atributos de Deus. Maravilha. Pamela disse que entendeu, ela estava pensando na escala de descida e não de subida, e ela agradece, né? Gratidão infinita pelo ponto do conto. E aí, você compreendeu o que vem nessa obra, né? Acho que os conceitos a gente deixa para começar na próxima, né, Sebastião? Já estamos com 51 minutos aí e tem muito o que dizer sobre o conceito que nós precisamos nos atentar para podermos absorver melhor o que está nessa obra. Eu acho que vale a pena depois um dia a gente comentar também sobre o que eu deixei como deixa no final, né, as questões das adulterações, né? A gente adulterou até a frase do Cristo, né, gente? Então, nesse processo de usar a religião ao seu próprio benefício, a humanidade fez transformações, né, em textos basilares da nossa essência moral e espiritual. Então, aí sim se torna muito complexo, né, esse respeito, que é o que o Sebastião coloca aqui, a responsabilidade moral, né, e essa resposta que a gente tem que ter a tudo que nós estamos estudando. Então, realmente, escrever uma obra, escrever um livro, é pensar o que eu posso contribuir com a humanidade nesse sentido. Ou é mais no nosso caso, que somos obrigados a publicar artigos, mais um artigo para ficar lá dentro de uma base de dados, né? E alguém um dia, quem sabe, né, vai ler. Então, e existem muitos livros também que tem no nosso planeta que está lá, mas não tem muita função, né, de acrescentar algo mais para a humanidade. Então, é importante a gente estar atento nisso e também observar, né, a origem de todas as obras que nós estamos estudando, as bases com que elas vêm trabalhando, e o despertar da consciência, né? São mais de 1000 obras, eu não vou quantificar todas aqui, mas são mais de 1000, o Sebastião pode falar, das encarnadas, né? Das que estão aqui escritas na Terra, que você pode verificar a veracidade,
né, e olhar o autor para você poder compreender, né, e entender mais caso você duvide, né? Eu não tenho esse problema, né? Já estamos aqui no Despertar da Consciência há quase 10 anos, desde 2015 que a gente está trabalhando junto. E é uma oportunidade da gente conhecer várias obras nessa ótica, né, do despertamento consciencial, que é a base da tese que o Sebastião está trabalhando, né? Então, é onde ele retira a essência da letra, trazendo para nós vários autores. Olha que fácil, né? Você não precisa ir lá ler esses 1000 e poucos autores, ele trouxe tudo aqui, tá fácil para você. Caso você e ainda explica para nós, né, Adriana? Tu vem aqui explicar a obra para nós, né? Isso é muito luxo. Muita bênção divina, né? Nessa oportunidade, né? Nós aqui da sala somos muito agraciados pela presença de Sebastião conosco. E você também. Fala, dona Miriam. Ok. É que. É o Luiz. Então, essas definições né, que trazem nessas novas informações espiritualistas, existem bloqueios para que nós possamos pensar diferente. Né? Eu sinto assim, quando o Sebastião vai falar do Jesus, o Cristo, como nós estávamos lá em Barra do Garça, né, que existem vários Cristos e que aquele que nós conhecemos como guia e modelo é só mais um dentre os vários Cristos. E hoje ele nos lembrou aí que o Pai que ele citava não era o Deus, né? E sim, né, o maior dos Cristos, o espírito orientador dessa situação crística, né? E eu sinto assim que as pessoas torcem um pouco o nariz, né? Porque ficam assim, falando, pô, tá desfazendo do Cristo, de maneira nenhuma, né? Eu ia fazer a pergunta lá no dia, mas a gente deixa as pessoas fazerem as perguntas, porque eles são a prioridade. Mas eu queria ter lembrado assim, que dá a impressão que está querendo desfazer o nosso guia e modelo, né? Que a definição de Jesus para nós aqui é como guia e modelo. E quando apresenta alguém mais do que ele, ou então vários iguais a eles, né, as pessoas ficam meio doloridas. Né? Então, é uma coisa que tem que tentar mudar dessa situação. E aí eu quero lembrar ele, acabei lendo também na Jerusalém Renovada, Jesus é Jerusalém Renovada, quando ele comentou que Jesus não está na nossa frente, nós não estamos seguindo Jesus, e sim que Jesus está atrás de nós. É Ele que nos impulsiona, é Ele que nos empurra para ir para frente. E eu acabei achando a pergunta do Ramatiz, né? Ele começa no bem com letra minúscula e o bem com a letra maiúscula, né? E o bem que ele está definindo não é o mal, é o bem que você faz, mesmo, geralmente definido por coisas pessoais ou bem próximo à família. E o bem fraterno, que seria esse maior. Né? Então, eu achei bacana aí essa definição aí, né? Que nós não estamos seguindo Jesus. É Jesus que está atrás e nos impulsionando para esse crescimento. É isso aí. É gostoso pensar. Alguém pode falar, Luiz, então acho que é perda de tempo, né? Tem tanta coisa para pensar, você vai começar a pensar desse jeito aí, mas eu gosto, eu acho interessante, parece que dá um ânimo maior para você continuar vivendo, sabendo que existem coisas muito profundas, né, e que nós estamos talvez chegando numa casquinha. E quem sabe um dia nós adentramos nessa profundidade que é a vida. Isso aí. Sebastião comentando sobre essa situação do Cristo aí, e do filme, que o Sebastião lembre do filme que o meninão lá desintegra no fim, que eu não consegui lembrar o nome. Isso aí.
O filme chama Energia Pura. Pode falar, Sebastião. Desliguei ele. Então fica a recomendação de Energia Pura, todo o filme, né? E é muito bacana e nos traz informações dessa situação energética que nós somos aí, tá bom? Dentre outras coisas que o filme trata, num dado momento, a jovem, a namorada que não estava entendendo o enredo que ele estava dizendo, ele toca na mão dela, porque antes ela pergunta, você está querendo dizer que eu faço parte do Zete, que é um cachorro que está latindo ali na cerca? Daquele pescador que está lá na Itália? Meus pais também eram limitados, assim como você. Aí quando ele toca nela, ele permite que ela enxergue com os olhos dele. Aí ela entende que nós estamos conectados a tudo que existe. Mas vamos voltar aqui num conto no ponto de alguém. Então, quando Allan Kardec, num dado momento, narra que existem 2 elementos gerais no universo: a matéria e o espírito, ou o princípio espiritual e o princípio material. Depois ele assume se eles vêm ou não de uma única fonte, é o que ele não sabia naquele momento. Mas para quem tem hora de ver, percebe na própria obra que lá na frente, por exemplo, na questão já 82, que nós estamos falando aqui da questão 27, 28, ele próprio fala que o espírito é matéria, e matéria quintessenciada. Mas um pouquinho mais na frente, tudo cresce, tudo evolui, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que começou por ser átomo. Ou seja, só existe o átomo primitivo, dele que dá origem a todas as coisas. Inclusive a matéria física, a matéria densa, que ele já tinha chegado à conclusão na questão 34A, que é uma porção das moléculas primárias, que é a junção dos átomos primitivos, que constrói a molécula secundária, que é a da matéria que conhecemos. Mas na questão 14, ele fala que Deus é a causa, mas não é o efeito. Mas se nós formos na Gênese, Deus é a unidade e a variedade também, ou seja, é a causa e o efeito também. O Deus é imaterial, imutável. Não tem como. Se tudo é Ele, nós somos o quê? Se nós somos parte dele. Nele existimos. Se nós somos matéria quintessenciada, ele é matéria em plena transmutação, porque nós estamos o tempo todo mudando e nós estamos nele. Aí Leon Denis resolve o problema. Nós somos tão necessários a ele quanto ele a nós. Sem nós, ele não se experimenta, porque ele se experimenta por nosso intermédio. E nós só existimos por sermos frações dele e nele. E nós vamos, na própria obra de Kardec, ele vai esclarecendo. Então, aqui é codificação, o Livro dos Espíritos, mas o próprio Livro dos Espíritos vai respondendo lá mais na frente questões que ficou, às vezes, mal compreendidas mais para trás. E nas obras sequentes, como a Gênese, que vai decodificar a primeira parte do Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, a segunda parte, o Evangelho segundo o Espiritismo, a terceira parte, a obra Nem Céu e Nem Inferno, a quarta parte, e depois o maior de todos os laboratórios de Kardec foi a Revista Espírita. Sem falar da síntese, o que é o Espiritismo, que traz muitas coisas a mais do que simplesmente sintetizar o que já havia nas obras que foram citadas por esta pequena grande obra. Por isso é ter olhos de ver. Então, o Espiritismo não tem verdades prontas. O próprio Kardec fala, a natureza não disse a sua última palavra. E nós estamos falando de uma doutrina que é eterna, conforme está na questão 145 do Livro dos Espíritos.
Se é eterno, já entendemos tudo da doutrina? Garanto a vocês, conforme os seus biógrafos, Francisco Thyssen e Zeus Van Tuyl, na biografia sobre Kardec, ele fala que nós estamos reunindo alguns fragmentos dessa doutrina e talvez nunca conseguiremos juntá-los todos, porque é eterna. Nós temos noções de alguns fragmentos para sabermos ou aprendermos a viver no planeta Terra. E se formos viver em Júpiter? Deve ter alguma coisa diferenciada, porque lá a matéria está num outro estágio vibracional. Imagina se estivermos vivendo em Sírios. Se estivermos vivendo num sistema solar com 3 sóis. Será que são as mesmas leis? Sabemos que todas as leis derivam de uma única lei, isso é fato. Mas em cada momento, em cada lugar, aqui mesmo no planeta Terra, se eu saio da minha casa para ir para a casa de um de vocês, eu tenho que saber qual o hábito de vocês para respeitar as leis que regem o lar de vocês. Aqui, o condutor sou eu, você é um convidado. Você não tem que chegar cantando de galo aqui, não. E assim nos outros planetas. Eu fico imaginando alguém que quer invadir outro planeta, como Marte. Pediu permissão para o Cristo de lá? Fez o papel diplomático, pedir para o nosso diplomata aqui falar com o de lá, se nós podemos ir lá visitar, se vai ter um passaporte diplomático a nós ofertado, como que é isso? Quem vai carimbar meu passaporte? Eu vou chegando lá, invadindo? Acho que lá não tem defesa? Basta lembrar da nave espacial que explodiu porque estava viajando com má intenção na saída do nosso planeta. Ela foi explodida aqui, com toda a tripulação. Não sobrou ninguém para contar a história. E o que eles conseguiram assimilar de lá onde eles estavam trazendo algum segredo, que foi explodida antes de entrar na órbita terrestre de novo. E depois vieram ir lá, nós permitimos, viu? Só que isso não deve ser colocado em prática na Terra agora. Então, nós vamos abortar. Todos vocês vão passar por um processo de transformação, que ninguém morre, mas não vai levar essas informações agora para a Terra. Então, tudo tem leis, tem regimentos, e só porque eu quero, eu não vou à Lua, como ninguém nunca foi. E alguém acredita que foi. Espiritualmente, podemos ir, como Maria João de Deus fora. Mas com essas geringonças, essas carroças nossas, e sem propósitos enobrecedores, e ir num satélite que tem mais poder do que a própria Terra, quem é que habita lá? Pensam que lá é uma prisão? Estão totalmente equivocados. Porque lá é que dá as ordens de tudo que acontece aqui. Interfere na chuva, nas marés, nas estações, em todo o nosso comportamento. E nós achamos que queremos ir lá fazer teste de bombas atômicas, que era a intenção. Como é isso? Quer explodir o satélite? Lá tem guardiões, lá tem quem cuida daquele negócio. Não é só porque eu quero, eu vou entrando em qualquer lugar. Cosmicamente, não é assim. Cada setor tem o seu comando e tem a sua hierarquia. Se dentro de um simples quartel, no nosso país, um soldado não fala diretamente com o sargento. Ele tem que pedir permissão para o cabo, que vai ser o intermediário. O sargento não fala direto com o capitão. Ele precisa pedir, se tem o terceiro sargento, falar com o segundo, falar com o primeiro, falar com o subtenente, falar com o aspirante, falar com o primeiro tenente, com o segundo tenente, agora vai falar com o capitão. Como o capitão não vai falar com o general assim, tem a hierarquia. Se num simples quartel do Exército, Aeronáutica ou Marinha tem essa hierarquia, cosmicamente, porque eles copiaram isso de algum lugar. Eu acho que vou diretamente falar com
estágios mais evolutivos sem passar pela escala, por exemplo. Quantas pessoas querem acessar a sua consciência, mas não conseguem acessar nem a consciência de um órgão? Então, primeiro eu acesso a consciência dos meus átomos, de minhas moléculas, de minhas células, de meus tecidos, de meus órgãos, de meus sistemas, de meu corpo, e dou a minha contribuição para que eles se promovam. Depois eu posso ir entrando nas camadas mais simples, como o campo vital, o modelo organizador biológico do perispírito, até atingir o mundo mental. Conquistei todos esses degraus, estou em harmonia com as leis e com a vida, usando a minha inteligência, o poder imaginativo, minhas memórias, meus desejos. Agora eu posso fazer a petição para falar com a minha consciência. Só que a pessoa quer ir direto, sem escala. Com qual roupagem? Com quais valores que eu vou chegar lá? A coisa não é bem assim. Tem muitas terapias aí que querem encurtar esse caminho, né? Sem transformação do ser e trazer logo, né, a gente para a luz, achando que é um passe de mágica. E vamos nos alertar que não é bem assim que funciona. Exige de nós, sim, exercícios diários, né? E como nós estamos aqui nos propondo a conhecer um pouco mais sobre as leis e os desígnios de Deus, né? A autotransformação, a autoiluminação é um processo, né? É um processo, é uma caminhada. E tivemos vários aqui conceitos importantes que foram abordados hoje, para que você expandisse o seu nível consciencial no sentido de tentar exercitar diariamente, né, os ensinamentos do Cristo com mais lucidez, com mais entendimento. E como o Sebastião colocou, né, às vezes a gente acha que podemos adentrando aí os mundos intra-reinos, os mundos intracósmico, né, os mundos cósmico, macrocósmicos, com facilidade, né, como se a gente fosse assim, donos de tudo, donos da verdade, o centro do universo, e nós vamos andando. Não é bem assim, né? Não é bem assim. Muito bom. Vamos caminhar para o encerramento. Quero agradecer a presença de todos vocês. Tenha um excelente domingo. Vou passar a fala para a dona Miriam, seu Luiz, e depois o Sebastião finaliza para nós, convidando-nos para mais tarde. Mais tarde temos mais, Sebastião. Olha, eu combinei com o Marcelo, né? Que eu passe de 100 anos para vivenciar e aprender com o Sebastião, viu? Você lembra que nós combinamos, eu e ele? Olha, maravilha, Sebastião, é de ficar sem ar do seu conhecimento. Gratidão, Sebastião, é maravilhoso ter te conhecido a Adriana, por esses ensinamentos que se passa no dia a dia para nós. Maravilhoso. Obrigado a todos. Vocês viram que as minhas netinhas já começaram a chegar, um tropé danado aqui. Eu agradeço. E o Sebastião lembrou lá na Barra do Garças, lá que a bandeirinha do astronauta estava balangando. Tinha vento na Lua. E eu nunca reparei nisso. E depois ele falou que foi uma transmissão ao vivo. Essa tecnologia nem existe até hoje, né? E naquele dia lá teve a tecnologia que fez a transmissão ao vivo do pé do astronauta e da bandeirinha balangando. Então, é coisas que a gente não parava para pensar, né? Você para pensar, alguém joga aquilo para você analisa e fala, pô, alguma coisa está errada. Só que eu vi que foi um choque no grupo, né? Ficou todo mundo parado, assim, e ainda depois ele despejou essa parte aí, tá pensando o que vai chegar lá para destruir, para arrumar, não deixaram ele chegar lá. Eu gosto desse tipo de coisa, eu gosto quando lembro. Meu filme mesmo nos lembra essa situação. O Sebastião contou a história da menina em relação ao que ele trazia para ela, mas ela, quando eles se tocaram, o Sebastião vai lembrar, ela viu algo dentro dele que ele não gostou.
porque ela tinha valores morais também para fazer aquele serviço, né? Então, o filme é um espetáculo. Acho que nós assistimos umas 2, 3 vezes na Fraternidade e eu assisti umas 3 aqui em casa. Vale a pena. Então, o que nos aguarda mais tarde? 2 telas somente. O homem espiritualmente desatento recalca, reprime, quando deseja superar seus instintos. O aprendiz da espiritualidade elabora suas tendências porque aprende diariamente a se conhecer. Sabe que deve contar com suas expressões inferiores e com elas conviver sem conflito irreversível, pois representam exteriorizações de forças que o ampararam em escalas anteriores do progresso. Então, como que eu posso brigar comigo mesmo, com estas criaturas que compõem a minha realidade, se elas me trouxeram até aqui? Por isso, em 2 aulas, dividimos para ficar pouquíssimo conteúdo e mais informações de nossa parte, em linha direta com Ramatiz, nesse sentido de trazer as informações, para ver como que eu faço para transformar esses traumas, conflitos, essas tendências viciosas, e não vai ser brigando com elas que eu vou conseguir. Porque elas foram construídas por mim. E nós viemos até aqui. Agora eu quero descartá-las? Não dá. Nenhuma das ovelhas que meu pai me confiou se perderá, disse-nos Jesus. Agora eu posso promovê-las, melhor capacitá-las, transformar instintos, como nós falamos, em sensações, em emoções, em sentimentos, em pensamentos, em inteligências intelectiva, emotiva e espiritual, até no ápice das virtudes. E não param como virtudes componentes da minha consciência. Nós vamos ver na aula seguinte que a minha consciência somada à outra constrói algo maior. E assim sucessivamente. Abraços de luz e paz. Deus nos abençoe infinitamente com as oportunidades de trabalho no bem e que possamos fazer o bem que nos faz bem, porque o bem de todos é o eterno princípio. Namastê. E aí, você já adquiriu o seu exemplar da obra O Despertar da Consciência de Sol da Terra à Luz do Mundo? Ou até O Despertar da Consciência do Atma ao Anjo? Basta você passar uma mensagem em nosso WhatsApp 11 9 74440770 e falar com Neuza Leal. Faremos chegar o exemplar ou os exemplares até você, com ou sem o autógrafo. Desde já, infinita gratidão. E espero que vocês possam rever, compartilhar, se inscrever. Diga que gostou ou não gostou, faça seus comentários, porque é sempre uma honra imensa tê-los como os nossos auxiliares, não só a vossa audiência, por nos seguir em nossas redes sociais, por se inscrever aqui no canal do YouTube, por compartilhar, por fazer tudo o que possa para nos auxiliar nessa interminável jornada.